Eu quero falar um pouquinho hoje sobre essas palavras do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo, aliás, é 3, 13 e 14, tá? O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas faço uma coisa, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra de consolo e encorajamento ao passo que nós prosseguimos andando em rumo a Cristo. Veja que ele disse que ele esquece das coisas que ficaram para trás e avança para o alvo. Então, hoje, irmãos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a necessidade que o cristão tem de aprender a olhar mais para Jesus e menos para o passado. É isso que eu quero falar hoje. Tem um ditado que diz que um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Então, o nosso tema hoje é o melhor professor. O melhor professor, mas também pode ser a sua âncora. O passado pode ser um bom professor para nós, mas também pode nos enterrar. E é exatamente sobre isso que nós trataremos. Bom, vamos começar pensando o seguinte, irmãos. Normalmente, nós vivemos em 3 tempos distintos: passado, presente e futuro. O passado acabou de ficar há 1 segundo atrás. Nós estamos nesse momento vivendo o presente. E daqui a 1 minuto, nós estamos no futuro. É um negócio muito interessante, irmãos, para nosso cérebro conciliar passado, presente e futuro em tão pouco tempo. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu me esqueço do passado, mas eu prossigo para o alvo, e o alvo é Cristo. E aí tem mais um detalhe interessante. Quando a gente pega essa palavra de Paulo e a gente pensa que errar o alvo é pecado, então toda vez que nós deixamos de nos parecer com Cristo, nós estamos pecando. Isso é muito importante. Olha, eu esqueço o que ficou para trás, eu já errei, mas eu prossigo tentando não errar novamente. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo. A vontade de esquecer o passado, ela pode ser um problema muito grande na vida da pessoa, principalmente quando esse passado, ele traz alguns traumas, principalmente quando esse passado traz dores, principalmente quando esse passado, ele traz algum tipo de vergonha na vida da pessoa. Então, quando se fala em deixar o passado para trás, muitas pessoas têm dificuldade e elas continuam remoendo os erros, remoendo os problemas, até que ela se vê lá embaixo, em uma situação difícil de se levantar novamente. E é aí que a pessoa muitas vezes entra num estado depressivo, porque ela está lutando contra algo que ela não conseguirá ter poder. Vou dar um exemplo. Se eu ofender o diácono Dian, eu devo fazer o quê?
Pedir desculpas. Mas minhas desculpas retiraram o sentimento dele da ofensa? Aí é que está o ponto. Ou seja, eu sei que eu errei, pedi desculpas, tentei consertar, mas a ofensa ficou no coração do irmão. Agora, qual deve ser a minha atitude? Ofendi o irmão, pedi desculpas. Eu sei que o irmão ficou magoado comigo, mas eu não tenho mais poder sobre esta mágoa no coração dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu já não tenho mais poder. Então não adianta eu pegar e ficar aqui me lastimando. Puxa vida, eu ofendi o irmão, ofendi. Ofendeu, irmão. Aprenda como lição para não ofender de novo. Aí é facinho de você começar a viver. É isso que o Paulo está falando. Porque quando eu ofendi o irmão, eu deixei de parecer com Jesus. Foi pecado. Só que não adianta eu ficar me lastimando em cima disso. Esqueço-me do passado e ando para as coisas à frente. E seguir em frente, irmão, significa mudança de atitude. Precisamos entender isso. Então fale comigo, mudança de atitude. Mudança de atitude. É isso que nós precisamos. Na vida tem que ser assim, irmãos. Às vezes, algumas pessoas me acham um pouco pragmático. E me acham muito prático. Mas não é, irmãos. É a maneira um pouco mais equilibrada para você viver. Porque senão você acaba mergulhando para o fundo do mar de culpa, de erros. É por isso que o passado ele pode ser um bom professor para você. Se você olhar para trás e você aprender que você errou, ótimo. Agora, se você não olhar para trás e não se lembrar que você errou, ou se você olha para trás e lembra do seu erro e esse erro fica te martirizando a vida inteira, então é necessário que você aprenda alguns princípios. E o primeiro é a mudança de atitude. Alguns irmãos levam anos e anos com uma mágoa. E isso é prejudicial. Algumas pessoas levam anos e anos remoendo um determinado erro que cometeu, porque aquilo foi vergonhoso. Não, isso só vai lhe levar para baixo. Pastor, mas eu não consigo tirar da minha mente, eu não consigo tirar do meu coração. Põe na tela para mim, por favor, 1 de João, capítulo 3, versículo 19 e 20. Ou seja, o que é que acontece, irmãos? Eu não consigo tirar do meu coração de jeito nenhum, pastor. Exatamente porque você não consegue mudar a sua atitude. 1 de João, capítulo 3, versículo 19 e 20, está escrito assim: assim, saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Irmãos, é interessante notarmos essa palavra do apóstolo João, porque ela vem de um contexto onde João trabalhou só a questão do amor o tempo inteiro. E se você verificar aí no versículo 17 e 18 do mesmo capítulo, ele diz assim: se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de boca nem de palavra, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Olha que ponto importante. O apóstolo João diz que o nosso coração, ele pode nos condenar, mesmo diante de situações que nós estamos procurando fazer o melhor. Mas ele diz assim, que quando o nosso coração nos condenar, nós devemos lembrar que Deus é maior do que o nosso coração.
Então, irmãos, a atitude correta é tudo para você começar a pôr uma pedra em cima do passado. Eu vou contar um exemplo muito fácil, que eu acho que vai te ajudar a entender. Chegou numa determinada cidade um mágico, e esse mágico tinha um macaquinho no ombro. E esse mágico, ele fazia a seguinte proposta, que ele transformava pedra em ouro. Então ele tinha, com a sua habilidade de truque nas mãos, uma pequena pedra de ouro, e na outra ele tinha pedras na mesa. E ele colocava então ali a pedra, mudando rapidamente, fazendo a ilusão de ótica, e deixava cair a de ouro. E quando ele jogava o líquido fora, estava lá uma pedrinha de ouro. E as pessoas se maravilhavam. E ele dizia que aquele líquido é que transformava a pedra em ouro. Então imagine quantos mililitros ele vendeu, porque todo mundo queria transformar a pedra em ouro. Mas aí depois que ele vendeu para todo mundo, aí ele falou assim, ó, só que tem uma condição para você conseguir transformar a pedra em ouro. Você nunca pode se lembrar da cara desse mico. Aí todo mundo jogou a atenção aonde? No mico. Então toda vez que a pessoa pegava o líquido e jogava uma pedra, ela sempre era pedra, porque a pessoa sempre se lembrava da cara do mico. Assim é o seu passado, irmão. Enquanto você insistir, ficar pensando nele, você nunca vai se livrar dele. Ele só vai te jogar para baixo. Ele deixa de ser um professor e passa a ser uma âncora na sua vida. Como eu usei o exemplo aqui do irmão Jean, o passado deve me ensinar que eu não posso mais ofender o irmão. Mas não adianta o passado ficar me cobrando o que eu ofendi, porque senão eu não progrido. Você só vai progredir se você tirar do seu passado as lições e fazer como Paulo, esquecer o passado e avançar para frente. Esse é o primeiro ponto, então, que nós estamos considerando. O segundo ponto, irmãos, é afastar-se da situação. Afastar-se da situação também vai lhe ajudar a esquecer o passado. Bom, os problemas que normalmente nós nos envolvemos como seres humanos podem ser os mais diversos. E são problemas que normalmente nós estamos dentro das mesmas situações. Por exemplo, a pessoa se envolve em um problema onde envolveu sexualidade. Qual que é a tendência? A tendência é que a pessoa ela tenha vergonha sobre tais assuntos. Essa é a primeira tendência. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela foi levada para uma situação onde ela se envolveu com a sexualidade, por exemplo, em uma zona de prostituição, qual deveria ser a atitude correta dessa pessoa? Nunca mais passar naquela rua. Por quê? Para que ele possa afastar da mente dele o gatilho que foi criado por conta do primeiro erro. Não adianta ele ficar em casa lastimando, eu errei. Não! Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Amém. A ideia é diferente. A ideia é, eu errei. Não tem como consertar, irmãos. Só que eu posso mudar a minha atitude para evitar de errar de novo. Muitas vezes, a pessoa ela começa, por conta de considerar os seus erros, ela começa a pegar aversão a certas coisas. E aí ela simplesmente pensa que todo mundo, em toda parte, faz parte do erro dela. Já viu gente assim? Eu não me envolvo com esse tipo de gente, porque lá no passado eu fui vítima de uma pessoa semelhante. Você percebeu? Ao invés dela desfrutar a vida agora,
com uma nova pessoa, com novos amigos, com novas situações, lá no passado, você percebe? O passado acaba dormindo com a pessoa o tempo inteiro. Nesse caso, ele deixa de ser um professor e ele acaba se tornando uma âncora para essa pessoa. Uma outra tendência, irmãos, que nós temos, depois que nós saímos de uma determinada situação, é desejar o mal. Exatamente. É desejar o mal para aquela pessoa que nos prejudicou. E tem gente, irmãos, que dorme com aquela pessoa que o prejudicou durante muito tempo na sua vida. Como que é isso aí, ancião? É assim, imagine, a pessoa lhe causou um prejuízo, você desenvolveu uma certa mágoa, a pessoa não lhe ressarciu, e aquele assunto está pendente, e você encontra um irmão Belo, aí você falou, rapaz, puxa vida, você viu o que o pastor Anderson fez comigo? Aí passado mais um mês, você lembra que eu te falei o mês passado disso? Passado um ano, você lembra? O ano passado eu falei isso para você. Irmão, essa pessoa teve a companhia do agressor durante um ano. Sabe por quê? Porque ela simplesmente deixou de viver e ela continua vivendo no passado. Ela continua sustentando as agressões, ela não tem capacidade, não teve capacidade de perdoar. E aí a pessoa fica inquieta e ela gera aquela mágoa. E irmãos, isso é horrível. Porque normalmente eu digo o seguinte, quando eu sou convidado para ajudar a resolver conflitos pessoais, uma das coisas que eu digo para a pessoa é a seguinte: há quanto tempo isso aconteceu? Aconteceu há 2 anos atrás. Mas meu irmão, 2 anos atrás, e você ainda continua com isso? Mas foi muito grave, pastor, foi muito grave. Só que tem uma coisa, em 2 anos, a outra pessoa, no caso o agressor, está vivendo, está comendo, está bebendo, e o irmão agredido está lá, ressentido, magoado, a vida dele perdeu o sentido porque ele foi agredido. Então, irmãos, quem é prejudicado, na verdade, é aquele que insiste em guardar a mágoa. Não é aquele que magoou, quem insiste em guardar a mágoa. Eu tomei uma atitude na minha vida, irmãos, tomei uma atitude na minha vida e vivo bem assim, graças a Deus. Esses dias eu fui resolver um problema com um irmão e eu tive que relembrar, com ele, que havia uma situação que era da responsabilidade dele. E ele simplesmente me respondeu: não, eu lhe comuniquei isso. Ele nunca havia comunicado. Sabe o que eu fiz, irmão? Escrevi assim para ele: tá certo, irmão, Deus te abençoe. É um assunto que para mim acabou. Não se toca mais, não adianta. Não adianta ficar agora guardando mágoa porque o irmão fez isso, tal. Você tem que esquecer. Por isso que a atitude correta, mudar de atitude, irmãos, pode significar uma grande diferença na sua vida. Então, nesse momento, eu estou falando com pessoas que estão com problemas, seja aqui, seja pela internet. Estou falando com pessoas que estão com problemas e estão se afundando, simplesmente porque faltou perdão. Uma outra coisa que a gente precisa fazer para vencer o passado é colocar um fim, irmãos, em certas ideias erradas, sabe, certas crenças que a gente vai desenvolvendo, porque aquilo que a gente crê é o nosso guia. A nossa mente vai para aquilo que nós cremos. Por exemplo, a pessoa, ela constrói uma situação na cabeça e ela espera durante toda a sua vida alcançar essa situação.
Eu me lembro, quando criança, havia uma música, e essa música dizia assim: todo menino é um rei, eu também já fui rei. Quem lembra dessa música? Mas qual despertei? Essa música, se eu não me engano, é do Luiz Airão. Deve ter uns 5, 6 anos essa música, né? Acho que quem escuta a música há uns 5, 6 anos sabe disso. Então o que acontece? Irmão, quando a gente é criança, a gente idealiza, a gente constrói um mundo, a gente constrói um castelo. Mas quando a gente cresce, essas ideias, essas crenças que nós construímos como criança, não tem mais espaço na nossa cabeça. Não tem mais. Você tem que despertar. Ah, mas olha, para mim ser feliz, eu tenho que ter bastante dinheiro. Aí eu vou ser feliz, né? Para mim ser feliz, eu tenho que casar com uma pessoa nesse tipo. Nada disso, irmão. São ideias erradas, são crenças infantis que você tem que deixar de lado. O que é que a vida lhe trouxe? O que é que a vida lhe trouxe? A vida lhe trouxe uma vida financeira satisfatória, tal qual você pensou quando era criança? Não, pastor, não trouxe. Então não adianta você ficar vivendo na cabeça de criança. Não adianta você ficar vivendo na cabeça de menino. Você tem que procurar descobrir a sua felicidade a partir daquilo que você tem. Até porque, irmãos, dinheiro não traz felicidade. Você acha que dinheiro traz felicidade, varão? Dê o seu para mim e seja feliz. Dinheiro não traz felicidade, irmãos. Mas o que vai trazer felicidade é a maneira como nós nos comportamos com o dinheiro. O apóstolo Paulo disse: olha, eu aprendi a viver bem, aprendi a viver com grana e aprendi a viver sem. Mas ele disse que Cristo era a suficiência na vida dele. Ele disse que era feliz porque tinha Cristo. Então nós temos que deixar aqueles castelos construídos quando criança e olhar para frente, irmãos, olhar para o alvo, olhar para Cristo. Às vezes é difícil, porque falar pode ser muito fácil. Às vezes existe cultura envolvida, existe instrução envolvida, existe muita coisa. Mas ao mesmo tempo, se você não se empenhar em se encontrar com você, você vai estar permitindo que o seu passado jogue você lá embaixo. Algumas pessoas, adequadamente, buscam a ajuda do psicólogo. E isso é excelente. Isso é excelente. Porém, irmãos, o psicólogo, o que ele vai fazer? Ele vai te ouvir, ele vai te ouvir, ouvir e ouvir. Alguém aqui já foi no psicólogo? Já foi? O que o psicólogo faz, irmã? Ele ouve, né? Ele ouve. Só que ele tem caminhos técnicos que ele aprendeu para ajudar você a se encontrar com você. O que nós precisamos, irmãos, não é desprezar o serviço psicológico. Ele é importante. Mas ao mesmo tempo, nós temos que aprender a nos olhar no espelho. Entendeu? Ah, pastor, mas eu me olho no espelho todo dia. Não é nesse espelho. Você tem que olhar para o espelho da sua alma. Você tem que aprender a conversar com você. Houve erros? Fale com você primeiro. Comece a entender quem é você diante dessa situação. Às vezes, irmãos, a pessoa caiu em um procedimento que não condiz com o caráter e não condiz com a personalidade dela. Mas ela errou, porque todos nós erramos, todos nós pecamos. Então o primeiro passo, ao invés de você ficar se lastimando e se apegando ao passado, pense:
Será que eu sou esse tipo de pessoa? E você terá a capacidade de julgar por você mesmo, como disse Paulo. Examine-se o homem. Examine-se o homem. E você vai ver que você não é essa pessoa que tem o caráter de outras pessoas que fazem as mesmas coisas. Então é necessário que você primeiro se conheça. Porque se você não se conhecer, aí você vai acabar entrando para uma situação que você só vai se enterrar. Seu passado vai te puxar para trás. E o seu passado não pode ser uma âncora na sua vida. Ele tem que ser um professor na sua vida. Irmãos, esse assunto é tão sério que alguns terapeutas recomendam a hipnose para a pessoa se reencontrar. Sabiam disso? Às vezes é tão sério o assunto que alguns terapeutas recomendam a hipnose. Ou seja, às vezes a pessoa, nem ela própria sabe aquilo que está acontecendo com ela. Então, através do método hipnótico, e que eu já vou dizer para vocês, este método não é aceito pela palavra de Deus. A hipnose é condenada na palavra de Deus. Então, esse método vai fazer com que a pessoa, ela volte até muito tempo na sua infância para tentar encontrar o ponto, que é o ponto que vai, a partir dali, desenvolver um tratamento. Para você ver como isso é sério. E tem pessoas que continuam carregando isso a vida inteira. A pessoa, às vezes, ela se torna cristão e ela tinha talvez um modo de vida imoral. Agora ela conheceu Cristo e ela não tem mais esse modo de vida imoral. Mas ao mesmo tempo, ela fica se apegando ao passado e dizendo: puxa vida, mas eu já fiz tanta coisa errada. Às vezes eu fico triste porque eu fiz muita coisa errada. Irmão, não é de ficar mais triste. O momento agora é de aprender com esse professor. Fez muitas coisas erradas, se arrependeu das coisas erradas que fez, não as faça mais. Aí você está aprendendo. Mas não adianta você viver se lastimando. Sabe por quê, irmãos? Eu costumo dizer o seguinte: quem conhece a cada um de nós é só Deus. É só Deus e você mesmo. Às vezes você está sentado aí, se achando a pior pessoa do mundo. Puxa vida, mas eu errei. Aí você olha para o irmão Zezé de Camargo, que está aqui na frente. Aí você fala: puxa vida, o irmão Zezé de Camargo, ele é tão bom, ele não erra. Só Deus e o irmão Zezé de Camargo que sabe da vida dele. Quem entendeu o que eu estou falando? Você entendeu, irmão? Então você não pode ficar se comparando com os outros. Você não sabe a vida da outra pessoa. Nós estamos aqui numa luta, numa batalha, para olhar para frente, para olhar o alvo, que é Cristo. O seu passado acabou há alguns segundos atrás, milésimos de segundo. Então olha para frente. Dale Carnegie tem uma frase interessante. Ele diz que o fardo do passado somado ao do futuro, carregado hoje, faz com que os mais fortes vacilem. Ou seja, se você ficar se preocupando com o passado, ficar se preocupando com o futuro, o seu hoje será o pior hoje da sua vida. Consequentemente, o seu hoje vai se tornar o seu futuro. E o seu futuro é aquilo que você está construindo mentalmente. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu me esqueço das coisas que passaram e eu olho para frente. Só que eu tenho que olhar hoje. Hoje eu tenho que sentar, hoje eu tenho que olhar onde é que está meu erro, onde é que está meu acerto, o que eu faço? Estou olhando. Porque senão, irmãos, você acaba tomando atitudes que vão lhe prejudicar mais ainda. Você acaba criando mais um abismo, que vai ser um outro abismo. E é isso que nós temos que tomar cuidado.
Se nós temos que seguir em frente, nós temos que ter a mudança de atitude, nós temos que isolar algumas situações, então é necessário que nós tenhamos maturidade para aceitar a mudança. Às vezes a pessoa, ela era usuário de drogas, aí ela se converteu ao Evangelho, Você crê que Cristo liberta? Amém? Liberta. Muito bem. Cristo libertou, mas você crê que você ainda vive na carne? Sim ou não? Cristo libertou, você vive na carne. Só que aí você fala assim, ó, porque a gente conhece, né, irmão? A gente se conhece. O camarada foi liberto por Cristo, mas quando ele passa lá na rua, que ele vai evangelizar, isso que eu estou falando para vocês é fato. Isso é fato, viu? Inclusive eu vi isso aqui em Hortolândia. Ele sai na rua para evangelizar, com um folhetinho lá, Jesus Cristo salva, tal, tudo bonitinho. Só que aí, irmão, ele passa lá na esquina da biqueira, onde tem os amigos dele. Você concorda comigo? Que quando ele chega lá, ele vai naquela de evangelizar. Ele vai até com boa vontade. Você concorda comigo que ele pode estar suscetível a ter uma recaída na droga? Poderá acontecer. Então talvez seria melhor ele não evangelizar. Puxa, mas são tão bons amigos, eu precisava evangelizar. Não. Outro que não tem aquele problema vai evangelizar. Muito mais simples. Por que ele vai se expor a isso? Então a pessoa tem que aceitar esse tipo de mudança. Às vezes, irmãos, romper com o passado e olhar para frente, como eu estou dizendo, pode ser algo atemorizante, pode trazer incertezas na vida. Mas é necessário que a pessoa desenvolva uma atitude positiva, uma atitude de mudança. Porque se ela não fizer isso, ela vai ficar refém do passado a vida inteira. Por exemplo, a pessoa perde o emprego. Qual é a tendência? Quem já perdeu o emprego aqui? Levanta a mão, vamos ver. Um monte de gente. Eu também. Irmão, quando você perde o emprego, é uma sensação horrível. É uma sensação horrível. Horrível duas vezes. Primeiro, porque passa na sua cabeça o seguinte: fui mandado embora. Fui mandado embora. Né? Ser mandado embora significa que eu não presto mais. Esse é o primeiro momento. Alguém se sentiu assim quando foi mandado embora? Eu também, então não presto mais. Aí uma outra sensação horrível é o dia seguinte, irmão, quando você acorda. É o dia seguinte, porque aí você não tem mais para onde ir. Todo dia você acordava às 7 horas, tomava banho, se arrumava e ia para o serviço. Irmão, no dia seguinte você vai acordar às 7 horas, você não vai tomar banho, você vai olhar para fora e vai se sentir um lixo. Mas se a pessoa aceitar isso na vida dela, e ela fica assim: puxa vida, mas meu emprego era tão bom, irmão, ela nunca vai romper com aquele emprego. Ela está desempregada, trabalhando em casa mentalmente para o patrão, sem receber nada e ainda sem arrumar outro emprego. Então existem momentos na vida da gente. Hoje eu postei de manhã, não sei se alguém leu o que eu postei, que tem momentos que a vida fecha ciclos na nossa vida. Quem leu isso? Tem momentos que a vida fecha ciclos, fecha portas, e não adianta você ficar tentando dar uma espiada na janela. Porque era tão bom, eu tinha amigos, eu tinha isso, Esquece, irmão. Tem horas que você tem que aceitar a mudança. Não adianta, acabou, ficou no passado. Eu no ano de 2004, aproximadamente, eu tinha um salário de 10, 12 mil reais por mês, em dinheiro de hoje. Era exatamente isso que eu ganhava. Agora, adianta eu ficar aqui pensando, falando para, puxa vida,
Era tão bom quando eu ganhava aquele dinheiro. Irmão, não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Só vai puxar para baixo. Só vai fazer você se comparar com outros. E só vai fazer você ficar deprimido. Eclesiastes 7 diz: não fique pensando porque os dias anteriores eram melhores do que os atuais. Não adianta. O que você tem que fazer é tirar lições do que aconteceu na sua vida. Como que eu posso desenvolver uma atitude correta? Como que eu posso desenvolver uma atitude positiva? Como que eu posso mudar então, ancião? Eu citei que um bom caminho é você buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, quando necessário. Mas antes disso, irmãos, quem é que deu a sabedoria para o psicólogo? É Deus. E isso é uma coisa que eu quero ensinar para a igreja. E não é só sobre psicólogo não. Sobre médico, sobre qualquer outra coisa. Quem deu sabedoria para esses profissionais foi Deus. Então, antes de tudo, você precisa falar com Deus. Quem entendeu o que eu estou falando aí? Você tem que falar com Deus, irmão. Você vai buscar uma ajuda profissional, isso é ótimo, e deve, porque eles são formados para isso. Mas hoje o mundo está doente, as pessoas mergulharam, nós vivemos em uma crise de depressão terrível, pessoas se suicidando, e pessoas que até crente foram. Por quê? Porque o primeiro ponto essas pessoas não entenderam. Irmão, o primeiro ponto é buscar a Deus. O erro é que Deus não é real para certas pessoas. Esse é o grande problema. E se Deus não for real para você, vai ficar muito complicado se você não tiver um relacionamento com Ele. Deus tem que ser real para você. Então, passe a meditar na palavra de Deus. Pega a Bíblia, irmão, dá uma lida. É muito interessante, a nação de Israel, toda vez que eles tinham uma vitória, Jeová falava assim, ô Felipe, pode deixar ela parada, não precisa me acompanhar não, pode deixar ela paradinha. Jeová falava assim, falava para Moisés e falava para Josué: pega 12 pedras, coloca em tal lugar e deixa aí. Já leu isso aí na Bíblia? Deus faz isso aí direto com a nação de Israel. Aí ele falava assim: para quando seus filhos perguntarem, pai, o que são essas 12 pedras? Então você vai dizer: essa foi a vitória que Deus nos deu contra os amalequitas. O que eu estou tentando te dizer, irmãos? Tenta meditar naquilo de bom que a vida lhe trouxe. Tenta meditar naquilo de bom que Deus tem feito por você. A nossa tendência é sempre meditar nos erros. A nossa tendência é sentir vergonha dos erros. Mas, irmão, pensa junto comigo. Nós aqui que somos cristãos, você acha que você erra mais ou acerta mais? Quem acha que acerta mais? Levanta a mão. Eu acerto muito mais do que erro, irmão. Quem acha que erra mais do que acerta? Irmãos, eu não sei, porque, tipo assim, se a gente começa a considerar a nossa vida, olhar para frente como cristão, às vezes você tem um erro no dia, mas e o resto? Você fez tudo errado? Então você acerta muito mais do que erra. Às vezes você teve um erro na semana, mas você erra do mesmo jeito todo dia. Aí já é problema, porque aí já é uma prática. Então existe diferença, irmãos. Nós precisamos meditar naquilo que nós fazemos de bom, que deve fazer cobrir
aquilo que nós erramos. Sabe por quê? Porque se você ficar só se concentrando nos seus erros, você sempre vai se sentir a pessoa mais infeliz do mundo. Você nunca vai andar. Você vai travar um monte de oportunidades na sua vida. É isso que vai acontecer. Tem pessoas que não conseguem se casar de novo depois que separa. Nunca mais consegue. Sabe por quê? Porque todo relacionamento que ele começa a ter de novo, ele fala: será que essa mulher é igual àquela? E aí ele começa a andar, irmão, numa neura. E ele não vai encontrar uma mulher perfeita nunca. Não vai encontrar. Então a pessoa precisa meditar e mudar a atitude. Se abrir, irmãos, para novas oportunidades. Quando você começa a fazer isso, você começa a enterrar os seus erros passados. Aí o seu passado está sendo um professor para você. Do contrário, ele vai ser uma âncora. Está comprovado, irmãos, está comprovado que as pessoas que desenvolvem espiritualidade vivem melhor do que aquelas que não têm nada espiritual. Está comprovado isso. Aliás, como vocês sabem, eu sou capelão hospitalar. Os médicos, eles têm um grande prazer quando um capelão chega para orar com uma pessoa, porque eles creem que na cabeça deles, a religião ou a crença ajuda na cura da pessoa. Sabiam disso? Então a pessoa que tem espiritualidade, ela passa a tratar melhor os seus problemas e os seus erros. Então meditar, irmãos, orar, fazer Deus ser real para você, fazer com que Deus seja real, pedir para Deus para tirar do seu coração essa mágoa, esse sentimento. Lembre-se de 1 João 3,19. Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que o nosso coração. 1 João 3,19. Então não adianta você viver aí se lastimando, viver, meu Deus, mas eu errei. Errou. Tente não errar de novo. Quem entendeu o que eu estou dizendo? É simples, irmão. Agora tudo vai depender também da sua concepção de erro. Tudo vai depender da sua concepção de erro. Porque tem gente que tem a mente muito sensível, Sensível demais. Como diz o Christian Ralph. Sensível demais. Muito sensível, irmãos. Tem que aprender a ter uma mentalidade um pouco mais madura. Tem que aprender a ter uma atitude um pouco mais madura. Não é? Eu creio que uma das coisas que ajuda nisso é você ler a palavra de Deus e olhar para os homens de Deus do passado e entender que eles também tinham os mesmos erros que nós temos. O discípulo Tiago diz: Elias era homem com sentimentos iguais aos nossos, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e o céu se fechou e não choveu durante 3 anos e meio. Elias era homem com sentimentos iguais aos nossos. Ele era ser humano. Então quando você passa a meditar na vida dos personagens bíblicos, você começa a ver que o tratamento de Deus com você é exatamente o mesmo. Elias entrou em depressão, correu para a caverna. O anjo foi lá. Imagina, irmãos, um anjo foi lá, falou para Elias: Elias, levanta. Não aguento não, anjo. De jeito nenhum, irmão. Eu não sei, se eu visse um anjo eu saía correndo de medo, porque sei lá como é que é um anjo, O Elias está deitado, irmão, no tempo que dava para ver anjo. O Elias está deitado, o anjo fala: levanta, Elias. Não vou, estou cansado. O anjo vai lá, irmão, traz uma comida para o Elias. E o Elias anda mais 40 dias.
Presta atenção no que eu estou te dizendo. Era um homem com sentimentos iguais aos nossos, mas chegou um momento, foi acometido pelo medo, pela depressão. Mas ele levantou e andou para frente. Abraão, um homem de Deus, nosso pai na fé, o pai Abraão. Por 2 vezes o Gênesis relata que Abraão se envolveu em mentira. E aí, irmãos, você olha para o Abraão é super bem referenciado na Bíblia, mas ele também era ser humano. Você tem que parar com essa mania de querer ser um super crente. Você tem que aprender que você é ser humano. Você tem que aprender que você tem problemas. Você tem que aprender que de vez em quando você precisa conversar com alguém de confiança, para você poder se libertar, irmãos. Às vezes tem gente que ela é tão introspectiva, ela guarda para si os problemas, e ela vai ficando igual aquele peixe, o baiacu. Você já viu o baiacu? O que acontece? Se você ofende ele, irmãos, ele vai inchando assim, ó. Tem irmão que fica desse jeito. Ele fica cheio de problema e ele não consegue pôr para fora nada. Sabe o que isso aí faz? Faz ele ficar com uma depressão. Faz ele se afastar da igreja. Faz ele se afastar do convívio. Eu sempre digo o seguinte, irmãos. Nós precisamos, sim, orar, falar com Deus. Deus deve ser o seu primeiro confessor. Não é o padre. E não sou eu. Deus é o seu primeiro confessor. Quando você se vê em situações difíceis, a primeira pessoa com quem você deve falar é com Deus. Fale com Deus, Ele vai escutar você. Fala com Deus como você está falando para a pessoa mais real que você conhece, e Ele vai te ouvir. Nós fomos criados dentro de uma concepção judaico-cristã, e nós herdamos do catolicismo algumas situações que a gente acha que ainda hoje são normais e precisam ser desse jeito, e não são, né? Infelizmente a religião passou a usar os pecados de outros como instrumento de poder sobre outros, e muita gente às vezes tem medo de falar sobre determinado assunto, porque ele fala: o pastor vai pregar, na próxima reunião o pastor vai pregar sobre o meu pecado. Quem já viu isso aí acontecer na igreja? Não na nossa, mas quem já viu acontecer isso aí? Em igreja que vocês passaram? Levanta a mão. Um monte de mão. Você peca hoje, irmão, você vai lá: ô pastor, pequei. Bom, o primeiro passo é o seguinte: quem está no último banco aí? Irmão Carlinhos. Irmão Carlinhos, a partir de semana que vem você sai daí, quem vai sentar aí é o irmão Miguel, tá? Vai para o último banco. Primeira coisa. Aí, depois que vai para o último banco, o pastor, não satisfeito com isso, ele sobe aqui e descasca o pecado do irmão. Só não fala nome, né? E ele, não satisfeito com isso, ele fala assim pro irmão: ó, na próxima ceia você vai ter que subir lá e pedir perdão para a igreja. Quem já viu acontecer isso aí? É desse jeito aí, irmão. É desse jeito aí. E aí, na realidade, o que ele está usando é uma didática. Claro que não precisa ser desse jeito. Não precisa ser assim. Porque essa didática, para o ser humano, vai fazer aquilo que na psicologia se chama de catarse, que é você pôr para fora. Mas ao mesmo tempo, o ser humano vai ficar envergonhado, né? Então não precisa ser desse jeito. Mas é importante, irmãos, que você tenha pessoas de confiança com quem você possa conversar. Uma coisa eu garanto para você, isso eu posso garantir: se você falar comigo sobre um problema seu, ele vai comigo para o túmulo. Quem acredita nisso aí, levante a mão. Eu trabalho assim, irmão.
trabalha assim. Não adianta. Mas não adianta mesmo. Ele vai comigo para o túmulo. Porque eu aprendi assim. Se você falar com o irmão Roberto, o máximo que vai acontecer é ele vir falar comigo, que vai para o túmulo junto com nós dois. Se você falar para o pastor Anderson, o máximo que vai acontecer é ele vir falar comigo, que vai para o túmulo junto com nós dois. Se você falar para o pastor Felipe, ele vai vir falar comigo, que vai para o túmulo junto com nós dois. Você entendeu? Mas vai te fazer bem, irmão. Seu pecado não vai ser exposto, seu erro não vai ser exposto e acabou. E você passa a se desprender do passado. Sabe? Às vezes, tem pessoas que não conseguem administrar sem conversar. Então você pode fazer isso. Agora tem gente que consegue lidar bem com a situação. Ah, eu não tenho problema com isso, pastor. Na minha mente, eu conversei com Deus, está tudo certo. E ele consegue se desprender disso. Bom, se ele conseguiu fazer isso, e ele conversou com Deus, ele é servo de quem? De Deus. Então é Deus que vai tratar com ele. Quem entendeu o que eu estou ensinando? Isso é doutrina bíblica, irmãos. Nós não vamos criar em Elim de Hortolândia um confessionário. E nós não vamos criar em Elim de Hortolândia crentes imaturos que tudo tem que falar com o pastor. Não precisa disso. Mas se você sente que o seu coração quer desabafar com alguém, seus pastores estão à disposição. Quem entendeu isso? Uma coisa que vai também te ajudar muito, irmão, a se desprender do passado. Esses dias eu estava ajudando uma pessoa e eu disse isso para ela. E essa palestra hoje, ela tem a ver com o que eu tenho recebido de conversas pelo WhatsApp de pessoas do mundo inteiro sobre este assunto. Eu disse para ela o seguinte: irmã, para você conversar com você mesmo, faça um diário. Às vezes quando a gente é criança, tem lá seus 15, 16 anos, principalmente as meninas gostavam de ter um diário. Fala aí pra mim, quem tem irmã que teve diário aí? Levanta a mão, vamos ver. Olha aí, levanta aí, irmão, quem teve? Irmãos, eu vou contar um segredo pra vocês, mas por favor não se assustem. Como diz o Frederico, não se assustem, não precisa rir. Eu era alvo do diário de todas as meninas da escola. eu estava sempre nos diários. Chegou a estar nos diários também, Marão? Chegou a estar nos diários também? Não? Eu estava lá. Eu estava sempre nos diários. E aí, irmãos, mas é uma coisa que é interessante. Porque quando você começa a escrever sobre você mesmo, você começa a ter uma sensação de você também estar conversando com alguém. Isso é introspecção, isso é muito bom. Isso ajuda você também a colocar uma pedra em cima do passado. Porque se você não conversa com ninguém, que tem gente que não consegue conversar mesmo. Tem gente que não consegue conversar. E ele fica guardando, então conversa com você mesmo, conversa com Deus e conversa com você. Você entendeu? E aí não deu certo, quer conversar com o pastor? Venha conversar com o pastor. Ah, eu não quero falar com o pastor. Então, irmão, vá buscar um psicólogo. Mas o que você não pode fazer é ficar guardando, só para você. Tem que ser dividido. Tem que ser dividido para mais alguém. Entendeu? E um outro ponto que é muito importante, irmãos, é assim, ó. Nós temos uma grande dificuldade de perdoar a nós mesmos. Já perceberam isso? Nós às vezes perdoamos os outros, mas nós não perdoamos a nós mesmos. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O único que vai estar se lembrando do problema seu daqui a 2 semanas, sabe quem é? Só você. O nosso grande erro é achar que o nosso problema, ele toma a atenção do mundo, que nós somos o centro do universo. Esse é o grande problema. A gente tem um conceito muito alto da gente. Então quando você começa a olhar e perdoar a você mesmo,
você começa a romper com o passado. Perdoar a si mesmo. Perdoe-se. Aprenda a meditar em você. Não adianta você fingir que o passado nunca aconteceu. Tem realidade, ele aconteceu. Ele aconteceu, ele trouxe consequências. Mas se você continuar simplesmente fazendo de conta que ele não existiu, ele nunca será erradicado da sua vida. Você tem que entender, ele existiu, eu errei, não pretendo errar de novo deste jeito, e a partir daqui eu aprendi uma lição. Sim ou não? Porque tem gente que foge, né? Eu não quero nem falar desse assunto. Não adianta, irmão. Esse assunto vai ser vivo para você a vida inteira, enquanto você não aceitar e se perdoar. Porque enquanto você não quer nem falar desse assunto, significa que você não se perdoou. É desse jeito. E outra coisa, tem gente que às vezes acha que isso vai acontecer do dia para a noite também. Não, irmão. Você ainda vai passar algum tempo, depois que você decide se perdoar, depois que você decide fazer o que eu estou falando, você ainda vai passar algum tempo entendendo esse assunto, mas ele vai desaparecer da sua mente. Ele vai desaparecer da sua mente. O tempo vai fazer ele desaparecer, porque você seguiu os passos corretos. Ou seja, enquanto você não entender que você não pode conviver com esse fantasma, ele vai estar pertinho de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, procure perdoar a você mesmo. Já aconteceu. Tem 3 coisas na vida que passam e não voltam: a flecha lançada, a oportunidade e a água que passa debaixo da ponte, e também a palavra falada. Não tem jeito, irmão. Passou. É ontem. É passado. Olha para o alvo agora, para Cristo. Olha para Cristo. Pode ser que você vai errar de novo, mas você já vai ter uma atitude melhor se você aprender a se perdoar, se você aprender a perdoar o próximo. Eu acho engraçado, irmãos, que tem gente que é assim, ó. Ele sabe que ele erra, ele sabe que ele é pecador, mas ao mesmo tempo, ele não consegue perdoar o irmão que anda perto dele. Ele não consegue perdoar o pai, ele não consegue perdoar a mãe, ele não consegue perdoar ninguém. E ele não consegue perdoar às vezes nem ele mesmo. Essa pessoa é uma pessoa infeliz, irmão. É uma pessoa que vai ficar amarga, sabe? Isso aí já está mais do que claro. Isso já está mais do que claro. Se você visitar um hospital de psiquiatria, isso é estatística. Mais de 50% das pessoas que estão ali não tem nenhum problema mental. Sabia disso? Isso é estatística. Elas não têm problema mental. Ancião, então por que eles estão no hospital de psiquiatria? Um dos problemas, irmãos, é que a pessoa nunca se perdoou. E ela nunca foi um bom perdoador. Então isso acaba causando na pessoa um mal tão grande que ela acaba fazendo coisas que são irreconhecíveis para um ser humano normal. E aí depois que ela cai no hospital de psiquiatria, aí ele fica realmente louco. Você entra lá e fica louco de verdade, né? E olha que eu já visitei hospitais de psiquiatria. Então, queridos irmãos, isso tudo que eu estou falando para vocês serve para nós
revermos posicionamento. Eu disse no começo que tem gente que se afasta da igreja por conta de problemas assim. Ele simplesmente diz assim: eu não sou digno de estar no meio daquele povo. Ele não vem mais para a igreja. Desse jeito. Como diz o Frederico. Desse jeito. Então, irmãos, funciona assim. Você precisa entender uma coisa. Igreja é hospital de Jeová. É aqui que Jeová trata. Quem está entendendo o que eu estou falando? É aqui que Jeová trata. Jesus disse assim: eu não vim para quem está são. Eu não vim para quem está são. Eu vim para quem está doente. Se você não entender isso, irmãos, você vai cair no golpe de Satanás. Você vai deixar a comunidade da fé, vai ter uma vida difícil lá fora, vai apanhar mais do que couro de pandeiro, e depois você vai voltar para a igreja. Sabe por quê? Porque uma vez que você foi salvo na palavra de Deus, você pode até ter picos na vida, mas o Espírito Santo nunca vai deixar você se afastar definitivamente da comunhão dos santos. Mas vai ser difícil, você vai apanhar, vai sofrer. Então é melhor aprender que na igreja é o local para tratamento. Nós estamos sendo tratados aqui. É aqui que se trata, irmão. É aqui que você tem capacidade de rever. Quem consegue meditar em si durante as pregações que faço ou posteriormente? Levante a mão. Glória a Deus. É para isso aí, irmãos. Então, se você há de romper com o passado, é necessário você tomar essas atitudes. Vamos recapitular e você repete comigo. Quem foi edificado por essa palavra até aqui, dê um amém. Amém. Então, é necessário você, em primeiro lugar, irmão, construir uma atitude positiva. Repita comigo. Atitude positiva. Não adianta você ficar pensando: errei. Você errou. Faça do erro seu professor. Não deixe o erro se tornar uma âncora na sua vida. Segundo ponto, você não consegue vencer aquela situação. Então você precisa afastar-se dos gatilhos que geram essa situação. Você precisa entender que muitas vezes aquela pessoa, ela poderá ser tóxica na sua vida. Aquele momento poderá ser tóxico na sua vida. Então tudo que você percebe que é tóxico na sua vida, você deve afastar-se. E é aí que o crente erra. Porque o único lugar que não é tóxico na vida dele é a igreja do Senhor Jesus. Mas o crente se afasta da igreja quando o problema começa. Você está entendendo? Você tem que afastar-se das situações tóxicas na sua vida. A igreja do Senhor é um hospital. Ai, pastor, não vim na igreja porque não estava bem. Então, irmão, quando não está bem é que vem. Quem sabe você vai ser curado na oração da fé. Então, afaste-se de situações tóxicas. Terceiro ponto, orar e meditar. Repita comigo. Orar e meditar. Antes de qualquer coisa, irmão, entra para o seu quarto. Tem irmão que diz: ai, pastor, não consigo nem orar. Não é que não consegue orar, tem preguiça de orar. Tem preguiça de orar. Esse que é o grande problema. Irmão, orar não é assim não. Chega no quarto: Senhor, me perdoa. Ai, meu Deus do céu, minha oração não está passando do teto. Ai, Senhor, meu... Tem crente que é desse jeito. Aí depois ele diz assim: ah, pastor, não consigo nem orar. Não é assim não, irmão. Esquece. Orar, você está falando com a maior celebridade do mundo, que é Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Quando você está orando, você está falando com Deus.
Nunca tinha pensado nisso, ancião. Você está falando com Deus, irmão. Então quando você vai orar, principalmente para tratar de assuntos específicos, tenha respeito com quem você está falando, que é Deus. Tem horas, irmãos, que a gente ora assim, quando a situação está tudo bem, você vai lá e faz uma oraçãozinha, não é assim? Sim ou não? É desse jeito, irmão. Ou tem crente aqui melhor do que eu, vamos ver, que consegue fazer uma oração caprichadona aí, vamos ver. É assim, a coisa está mais ou menos bem, a gente vai lá e faz uma oraçãozinha. Senhor, muito obrigado, tudo bem, né? Quando a casa cai, o irmão não consegue entrar no quarto para pelo menos pôr o joelho no chão. Ele não consegue ajoelhar e fica ali meia hora tentando conversar com Deus, até entrar na sintonia com Deus. Ele não consegue. E como os crentes do passado eram melhor, não é, Vanderlei? Não é, pastor Anderson? Não é, pastor Roberto? Não é, Elias? Como os crentes do passado eram melhores. Eles conseguiam se ajoelhar, conseguiam orar. Hoje, irmãos, a gente quer só mandar um zap para Deus, não quer conversar com Deus mais não. Senhor, tudo bem e tal, me perdoa, viu, senhor? Ô irmão, para. Você está falando com a maior personalidade do universo. Senhor, eu não quero conviver com essa situação. Esse passado me persegue, eu quero tirar isso da minha cabeça, quero que o Senhor me ajude. Senão, irmão, você não vai chegar em lugar nenhum, está só se enganando. Então, aprenda a orar, sabe? Se é assuntos que tem que tratar com Deus de modo mais sério, não é só uma oraçãozinha não. Entra no seu quarto, ajoelha e lembre-se que você está falando com Deus. Aí você vai ver que a coisa começa a melhorar. O rei Ezequias tinha esse costume. Ele fazia uma oraçãozinha também. Até o dia que o profeta Isaías chegou lá e falou assim: ó, Deus mandou avisar para você que você vai morrer. Isaías falou, irmão, se eu vivesse lá naquele tempo e olhasse Isaías vir por uma esquina, eu já dava a volta logo pela outra. Porque a palavra de Isaías era pesada. E o rei sabia disso. O rei virou para a parede, irmãos, e ele foi orar para Deus de verdade. Diz a Bíblia que aí ele chorou, ele se arrependeu e Deus falou: fala para ele que vai ter mais 15 anos de vida. Então tem horas que orar para Deus para tratar de assuntos mais sérios não é oração de comida não. Senhor, agradecemos esse alimento em nome de Jesus, amém. Quem já orou assim? Levanta a mão. Eu. Um monte de gente. Está errado. Essa não é a oração para você tratar de pecado, para você tratar de problema. Oração para tratar dessas coisas, irmão, é conversar com Deus. Fale comigo. Oração e meditação. E o próximo ponto é aceitar que as coisas estão mudando. Seu casamento acabou? Mudou, irmão. Ai, como eram gloriosos os meus dias com a minha eterna namorada. Também não consigo me relacionar mais com ninguém. Ô, irmão, hello, viver. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como eram gloriosos os meus dias no tempo que eu trabalhava naquela empresa. Também não consigo arrumar outro emprego. Levantar a cabeça, irmão. Romper com o passado. A vida fecha certas portas. Não adianta você ficar tentando olhar pela janela. Fechou a porta na sua vida? Esqueça. Eu tive essa atitude profissionalmente, porque eu vivi uma época que eu trabalhei em muitas empresas. Minha carteira profissional, acho que tem mais de 30 empresas lá que eu trabalhei. Irmão, tinha uma coisa, no começo eu era bobão, molecão ainda nessa de Senai. Ai, mas como eu ficava sentido, irmão. Como eu ficava sentido, porque tinha os amigos da empresa, tinha isso, tinha aquilo. Pois, irmão, fui crescendo. Como disse Paulo, mudei. Sabe o que eu passei a fazer? Depois da causa trabalhista feita, carteira assinada, documento guardado lá para qualquer situação,
Pegava meus olerites, rasgava e não queria nem saber mais que aquela empresa existiu na minha vida. Sabe por quê? Porque a empresa tão pouco queria saber que eu existi na vida dela. É simples assim. Não adianta, você tem que romper. A vida fechou uma porta na sua vida, rompa com o passado, não fica olhando pela janela. Esqueça. Porque quanto mais você olhar pela janela, mais você vai sofrer. Penúltimo ponto. Aceite a mudança. Aceite. Pode não ser fácil, mas é o caminho. Aceitar a mudança. Aceitar a mudança, orar, conforme nós já falamos, meditar, e talvez algo possa lhe ajudar. Escrever sobre essas experiências, se você não tem ninguém para você conversar. Mas ainda assim, eu creio que conversar é o melhor caminho. Pode lhe ajudar bastante. E o último ponto, nunca finja que isso não aconteceu. Encare o problema de frente. Rompa com seu passado. Foi essa a atitude do apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas atrás, eu olho para o alvo. Olha para Cristo. Você ainda vai ter erros. Você vai errar. Você vai ter acertos. Você vai acertar. Mas tem uma coisa, irmãos. Você aprendeu a viver como ser humano. Quando você aprender isso, aí, irmão, nada te afasta da presença de Deus. Você vai entender que você é um ser humano. Você vai entender que você erra. Você vai entender que você está numa luta para se tornar um ser humano melhor. E a gente só pode ser um ser humano melhor se a gente conseguir se conscientizar dos nossos erros. Do contrário, você nunca vai ser. A Bíblia diz que o homem repreendido muitas vezes, mas que endurece a sua cerviz, será quebrantado sem cura. Se você não aprender a olhar para você, se você não aprender a ser mais humilde, se você não aprender que você tem erros, se você não aprender que você precisa também pedir desculpas, se você não aprender que você tem que romper com o passado, o seu passado vai ser, ao invés de um professor, uma âncora na sua vida. Você vai estar sujeito à depressão, você vai estar sujeito a pânico, você vai estar sujeito a romper relacionamentos, você vai estar sujeito a perder a sua intimidade com Deus, você vai sofrer lá fora no mundo, até que vai se cumprir aquele ditado que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Esse daí o Elias conhece. Se não vem pelo amor, vai pela dor. E é o que vai acontecer com o crente. Porque eu já ensinei para vocês, eu creio na predestinação em Cristo Jesus. E uma vez salvo, salvo para sempre. Você não vai perder a salvação, mas você vai apanhar mais do que couro de pandeiro lá no mundo. Quem crê que apanha? Apanha. Então, irmão, é uma questão de você entender. Rompa com o passado. Olha para o alvo, olha para Cristo. E aprenda do seu passado as lições que Ele lhe traz no presente. Esqueça-se de ficar planejando tanto o futuro. Olhe para Cristo. Um povo que não conhece a sua história, uma pessoa que não conhece a sua história, está fadado a cometer os mesmos erros. É por isso que tem gente que erra, nunca consegue acertar e depois ele larga a igreja de Jesus.